Joe, quebrei. Top. Isso aí é a abertura do podcast. Aí, ó. Começou bem já. Começou bem. Salve, galera, seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? E aí, tudo bem? Tô bem demais. E você, como é que tá? Bem, eu estava ontem. Hoje eu tô ótimo, amanhã é excelente. Depois andando no sobrenatural. É a resposta que o Brasil quer ouvir. Você tá feliz? Então, tá acreditando pra caramba? Acreditando muito. É isso, olha só. A gente tá conseguindo manter aqui a sequência. Já é a terceira semana aí, sem quebras no nosso podcast, olha só. Vamos lá. Que coisa maravilhosa. Vamos lá? Vamos voltar com o salve que semana passada a gente esqueceu de mandar um salve? Fala. Pra quem você vai mandar o salve hoje, pai? Para minha mãe. Muito bom. Dona Eurides Jardim dos Santos, lá em Brasília. Junto para a Helena também, para o Vinícius, o Felipe, a Lude, o Judá. Filhinho do Felipe, Judá. O filho do Felipe chama Judá, Muito Judá. bom. A galera nossa lá de Top. Brasília, lá do Tocantins também, né? O Rogério, a Elaine, a Maria, o Nilo, né? Muito a bom. galera lá que acompanha a gente também. Eu quero, então, mandar um salve, já que você mandou o nosso salve para nossa família que está no norte do Brasil. Né? E no centro-oeste. Centro-oeste e norte. No Tocantins já é considerado norte, né? Sim, é norte. Então, eu também quero mandar um salve para uns amigos nossos que estão no norte do Brasil. Pastor Neto, lá de Gurupi, que eu estive lá com eles recentemente. Um abraço, Pastor Netão. E o Zezinho, líder de jovens dele. Lá, tamo junto. Que Deus abençoe vocês. O Joe, que é o líder de adolescentes, tamo junto. É isso aí, um abraço pra galera. Também quero mandar um abraço pro meu amigo pastor Marco Antônio, de Cidade Tiradentes, São Olha Paulo, só, vai estar aqui com a gente na imersão. Pro Lucas. E quero mandar Lucão, meu um salve pra galera aí que nos acompanha no nosso PGD. Nós temos PGD com vários pastores dos mais diferentes lugares desse Brasil. Hoje mesmo foi um dia que nós já fizemos 3 grupos de PGD e dezenas de pastores estão conosco e tem sido uma benção essa jornada. É isso. Então, olha só, a gente falou semana passada, eu comecei te fazendo uma pergunta falando o seguinte: avivamento, ele foi feito para durar, pai? Você acha que o avivamento ele é duradouro? Por que os avivamentos, muitas vezes, a chama do avivamento, ela acaba diminuindo? Enfim, algumas pessoas acabam perdendo a paixão, o tempo passa e tudo mais. E a gente chegou a algumas conclusões. Agora, a gente chegou, na verdade, à conclusão de que não era para ser passageiro, né? Mas que Deus tem um interesse que a igreja esteja sempre incendiada. Agora eu quero te puxar para uma parte prática. A gente discorreu um pouco da parte teórica, agora a parte prática. Eu queria que a gente falasse pelo menos 5 passos para manter o avivamento vivo no nosso coração, certo? Pelo menos 5 maneiras diferentes. Tanto de uma maneira pessoal, quanto de uma perspectiva de igreja, de comunidade. Bom, primeiramente, eu acho que a palavra avivamento talvez nem sempre é a melhor palavra para usar quando se trata de igreja. O correto é talvez usar a palavra reavivamento, no sentido de que reavivar aquele que talvez apagou. Né? Quando você vai lá e coloca um pouco mais de carvão e aumenta o fogo e acende a brasa, ela fica viva de novo. Eu acho que é uma das palavras interessantes, é reavivamento. O projeto de Deus é um avivamento contínuo. Eu gosto da ideia de avivamento contínuo, perene, permanente, que essa deve ser a dinâmica da igreja. Só precisa de reavivamentos porque a igreja deixa esfriar o primeiro amor. Agora, o que fazer para manter um avivamento contínuo? Eu penso, primeiramente, são as disciplinas espirituais pessoais. Se for falar como pessoa, eu diria que o primeiro passo é a vida de oração. Sim. Não existe avivamento sem oração. Sem oração, avivamento é só discurso. É só você discursar sobre o assunto, mas com oração aí você vai ter verdadeiramente avivamento contínuo. O primeiro passo é oração. O segundo é vida na palavra, é ler e meditar na palavra, é andar de acordo com a palavra. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que eu vejo é um compromisso absoluto com o discipulado. Para mim, esse ponto é fundamental. Então, oração, leitura da palavra, meditação na palavra, prática da palavra, ser estudante profundo e
prático da Bíblia, isso é importante, mas o discipulado é indispensável. Porque o que acontece? Às vezes aquela geração do avivamento fica tão empolgada com o que Deus está fazendo que não discipula os filhos, não discipula os novos. Resultado, eles vão envelhecendo e assim, quando chega lá na frente, às vezes não transferir o bastão da fé para os seus filhos, levanta uma nova geração que não conhece a Deus. E aí tudo vai lá para baixo de novo e alguém tem que se levantar, pregar, orar, interceder e fazer de tudo para acender a chama de novo. Então, o discipulado é imprescindível. Sem discipulado constante, permanente, não há discipulado, não há avivamento que dure. Então, eu digo no meu livro uma frase bem interessante: a oração traz o avivamento, o discipulado torna o avivamento permanente. Então, as primeiras coisas que eu vejo é isso daí. A quarta coisa, eu diria, se você é discípulo, então um compromisso absoluto com a expansão do reino, compromisso absoluto com a pregação do evangelho. Falar de avivamento sem pregação, sem evangelismo, não é verdade, porque os discípulos cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que eles fizeram foi ganhar multidões para Jesus e cuidar bem delas. Então, aí entra a questão da pregação, do evangelismo intencional, de ganhar vidas, de cuidar bem de cada uma delas. E aí, além disso, um compromisso absoluto, bem dentro do assunto, mas é bem parecido, mas um compromisso absoluto de ser igreja que dá continuidade à missão e ao ministério integral de Jesus na terra. Porque tem outras coisas que atrapalham. A tradição, a denominacionalismo e uma série de coisas matam o avivamento. E quando você tem esse compromisso com a missão de Jesus, que a sua bandeira é Jesus, a coisa é diferente. Eu acho que uma coisa também que é muito interessante, a gente, dentro disso que você falou, por exemplo, primeira coisa que você falou sobre as disciplinas espirituais, oração e leitura da palavra, eu acho que uma parada interessante que a gente pode parar e pensar é que nós não podemos jamais, não só não nos acostumar, como também achar que a gente já chegou num lugar legal a respeito daquilo que o Espírito está se movendo. Então, às vezes a gente tem cultos muito bons, reuniões muito boas, células muito boas, e a gente se acostuma com aquilo, e tá tudo bem, e aí, como consequência, a busca não é mais tão intensa, a fome já não é mais tão grande, acho que a vontade já não é mais tão, sabe? Há um tempo atrás, eu estava conversando com um líder de uma igreja, que passou por algumas questões e acabou se decepcionando, ficando chateado e tudo mais. E aí ele falou assim, hoje eu não tenho mais tanta pretensão assim de ganhar tanta gente para Jesus ou de batizar tantas pessoas assim, só quero continuar fazendo meu trabalho, administrando aquilo que Deus me deu. E aí eu falei para ele assim, então, você está fazendo o quê? Porque, assim, com todo respeito, óbvio, eu não estou falando que todo mundo vai ser pastor de uma mega igreja de 27 mil membros, mas se não existe mais aquele anseio, aquela paixão por ganhar mais gente, por batizar, pelo discipulado, então já se perdeu muita coisa pelo caminho, já chegou num ponto assim que é o que o meu pai chama que a gente não pode fazer, quando ele fala na reunião dos pastores, nós não podemos fazer manutenção. A gente não foi chamado para fazer um ministério só de fazer manutenção. A gente foi chamado para fazer um ministério de expansão. Não é verdade, pai? Sim. Aí tem uma pergunta dentro disso que você estava falando, que é interessante que cada um precisa responder diariamente. Eu comecei nós estamos estudando com nossos colegas aí de Ministério Pastoral, nós estamos dando um assunto bem interessante sobre até que todos ouçam, e trabalhando com uma jornada aí de evangelismo. Sim. E como fazer isso, desenvolver isso dentro da igreja. E eu comecei, dentro disso, fazendo algumas perguntas. Número 1, você ainda ama a Jesus? Você ainda está apaixonado por Jesus mesmo? Ou você simplesmente cumpre calendário religioso? Há uma diferença enorme. Cumprir calendário religioso, isso aí não te leva a nada. Isso é uma religião morta, sem vida. E aí precisa começar tudo de novo. Agora, se você ainda ama a Jesus e está apaixonado por Ele, aí é o começo de tudo. Porque às vezes você até ora, às vezes você até jejua, mas a motivação é outra. É porque a resposta automática
para qualquer pessoa, até uma pessoa que não se diz cristã, se a pessoa ama Jesus, no Brasil, o contexto que a gente vive, todo mundo vai falar, não, eu amo Jesus. Não, Jesus é legal. Não, poxa, eu falo com Jesus. Mas aí, a prática, né? A pergunta é, você ainda está apaixonado por ele? Seus olhos brilham quando você fala o nome de Jesus? E a segunda pergunta dentro disso daí é, você tem compaixão pelas pessoas que ainda estão perdidas? Seu coração está cheio de compaixão? Se a resposta for não, então você precisa de um avivamento, de um reavivamento. Que às vezes você está aí, mas você está só preocupado com a salvação da sua vida e da sua família. Isso é muito, com todo respeito, você está sendo muito egocêntrico de pensar assim. Porque se nós somos salvos, nós temos que querer a salvação de todas as pessoas, assim como Deus quer que todos sejam salvos. Nós temos que concordar com Deus. Terceira coisa, você ainda tem paixão e persistência pelas células, pelo avanço das células, porque as células são organismos vivos que estão lá na frente para ganhar vidas para Jesus. Se você tem paixão e está persistindo na visão das células, a outra coisa é se você está comprometido com o discipulado, porque se você não tiver, se para uma dessas 4 perguntas a tua resposta for negativa, você precisa urgente de um reavivamento espiritual. Não, essa parte é tão verdadeira. A gente lançou agora, de dentro da nossa família de células, a gente lançou uma rede, começou essa semana, está funcionando já bem bonitinho. Hoje eu já vou startar várias outras coisas, que é com a galera que eles são mais velhos, né? E também são jovens mais velhos, né? E jovens casados. E é muito interessante porque eu fiz uma reunião com eles sábado, tinha bastante gente, tinha umas 70 pessoas na reunião, uma reunião muito boa, e a gente trocando ideia, e eu estava conversando com eles. Se a gente não toma cuidado, conforme, por exemplo, falando de uma pessoa que lidera juventude, a pessoa chega numa etapa de vida que ela se acostuma com aquilo que aconteceu na igreja e tudo mais, e aí a cultura dela vira quase uma cultura católica, no aspecto de que a pessoa ela tem o compromisso de ir no culto, tem o compromisso, às vezes, até de contribuições, vai lá, dá uma oferta, dá o dízimo, participa dos eventos da igreja, mas não tem mais o compromisso com a expansão do reino no sentido do evangelismo. Então, vai para o culto só com aquela espécie, tipo assim, não, eu vou para o culto, eu vou dar aquela lavada na alma, eu vou orar, eu vou cantar uma música, eu vou me emocionar, mas depois eu vou voltar para casa, e aí se acostuma. E isso acaba acontecendo quando a pessoa vai avançando de etapa de vida. Eu percebi isso muito forte nos jovens casados, e em alguns jovens mais velhos. Então eu falei, galera, não é porque a gente avançou, que você começou no ministério quando você tinha 19, 20 anos, agora você tem 28, 29, está casado, que você parou de evangelizar, que você parou de se importar com aquela pessoa do seu trabalho, entendeu? Que não conhece a Jesus. E aí eu fiz uma comparação. Eu não gosto muito de comparações, porque essas comparações são um pouco injustas, mas eu fiz uma comparação, tipo assim, a galera ali na fase final da adolescência, 17 anos, e os universitários na juventude DIP, eles estão bombando de evangelismo. Tem evangelismo na célula, tem evangelismo nas escolas, tem evangelismo nas faculdades, só que quando avança dessa etapa, o evangelismo cai. Então, essa é uma das coisas que pode deixar o avivamento, tanto na igreja, quanto a sua vida com Deus, pessoalmente, morrer sem que você perceba, na realidade. Qual o sentido da gente fazer tudo aquilo que a gente faz, sendo que a gente não prega? Faz uma reflexão rápida aí na sua casa, você que está assistindo. Qual foi a última pessoa que você acompanhou? Essa é uma pergunta muito séria. Qual foi a última pessoa que você acompanhou desde o início da caminhada cristã, quando ela ouviu a mensagem da salvação pela primeira vez, até o dia do batismo dela, por exemplo? Quando foi a última vez que você escreveu essa história junto com alguém? Aí parece que é uma parada que é feita para evangelista. Não, isso aí é pro pastor Danilo, que é especialista em célula. Não, isso é para todo mundo. Qual foi a última vez que você escreveu uma história assim com alguém que você conhece, com alguém que você ama, com alguém da sua família? Eu acho que essa é uma questão muito interessante para a gente refletir. Legal, é por aí mesmo o caminho, por isso que essas perguntas são tão importantes.
né? Se você ainda está apaixonado por Jesus, se você tem compaixão das pessoas, porque se você perdeu a compaixão, você precisa de avivamento. E aí você tem que, para manter o avivamento, quando eu comecei falando de disciplinas espirituais, requer de nós muita disciplina e, além de tudo que eu já falei, oração, leitura da Bíblia, de você estar comprometido com o discipulado, comprometido com as células, com o avanço, tá? Cheio de paixão por Jesus, de compaixão dos perdidos. Você precisa ter uma outra coisa muito interessante se quiser avivamento: estilo de vida santo. Não haverá avivamento na sua vida, na sua casa, se você estiver andando no pecado e quiser viver avivamento. Hoje, uma pessoa me perguntou no discipulado, agora da tarde, eu estava falando sobre um assunto, sobre o padrão do discipulado, fazendo uma comparação entre a atitude de Eliseu com Geazi, que para mim foi uma atitude errada, um abuso de autoridade, e a atitude de Jesus tratando Pedro, como Jesus tratou com amor e firmeza, dizendo: você me ama, e restaurando o apóstolo Pedro, ele foi restaurado. E aí a pessoa me fez uma pergunta interessante. Ele falou: peraí, e a atitude de Pedro com Ananias e Safira? Eu falei: opa, aí não foi a atitude de Pedro com Ananias e Safira. Não foi Pedro que disse: você vai morrer. Pedro não falou isso. Pedro não disse isso para o Ananias, né? Ele comunicou depois para Safira. Ele disse foi assim: olha, porque vocês combinaram, vocês não, em casa, para tentar o Espírito do Senhor, vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Sim. E eu lembrei com ele que Jesus havia dito que o pecado contra o Espírito Santo não tinha perdão, nem naquela geração e nem em nenhuma outra geração. E naquele caso, eles tentaram o Espírito Santo, eles mentiram para o Espírito Santo, né? Quando eles combinaram em casa. E foi por isso que aconteceu aquilo dali. Isso, para mim... Também não acontece no âmbito do discipulado, essa Né, questão. Acontece então. no âmbito da comunidade, mas não acontece no âmbito do discipulado, como Elias e Geazi e Jesus Cristo e Pedro. É outra Eliseu e realidade. Geazi. Eliseu, perdão. Eliseu e Geazi. Então, o que eu estava falando era para dizer assim: aquele casal não tinha nenhum compromisso com o estilo de vida santo. Outra Se coisa. você quer a ação do Espírito Santo, então, primeira coisa, limpa o vaso, né? Se você quer que o azeite do Senhor seja derramado, que os rios de água viva possam fluir, limpa o vaso, né? Lá, antigamente, se cantava um cântico lá no meio pentecostal, bem simplesinho, né? Que era: desemboca o vaso, enche de azeite, mas como é que ele vai encher? Jesus enche todos os vasos, menos os vasos sujos. Se você quer uma vida avivada, então precisa tirar o lixo que entrou na sua alma pela janela dos seus olhos, que entrou aí através das redes sociais, da TV e de uma série de coisas. Tira o lixo, joga o lixo fora. Assim como você faz com o lixo da sua casa, tem que jogar fora. No mínimo, eu sei que você joga lixo fora na tua casa pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Você tem que ir lá e colocar lá, e onde o lixeiro passa e pega. Eu tiro todo dia. Tem gente que tem que tirar todo dia. Meu filho usa fralda. Aí complica, né? E se você não tira o lixo, começa a cheirar mal dentro de casa. Se você não tira o lixo da sua mente, da sua consciência, da sua alma, do seu coração, aquilo que entrou pela janela dos olhos, e muita coisa caiu lá no teu subconsciente, até o subconsciente está poluído, né? Porque o subconsciente tem uma plaquinha lá: aceita-se tudo. Tudo que entra pela janela da alma cai lá e vira. O subconsciente é o lixão da nossa alma. Aí cai lá, fica cheio de lixo. E você quer avivamento. Você não vai ser cheio do Espírito Santo enquanto não tirar o lixo do pecado da sua vida. Então, tira o lixo do pecado. Faça compromisso com o estilo de vida santo, e Deus te encherá, e você vai viver um poderoso avivamento. Não, quando eu comecei a liderar os adolescentes, um ano depois eu casei em 2018. Aí, pouco tempo depois, eu preguei uma mensagem exatamente com o tema Tire o Lixo. Porque quando a gente mora na casa da mamãe, a gente só tira o lixo quando a mamãe manda a gente tirar. E aí a gente acaba ficando, né, meio estragado. E aí quando a gente casa, se a gente não tirar o lixo não vai sair sozinho, na verdade. O lixo não vai sair flutuando. Parece uma coisa muito óbvia, talvez, dependendo de como foi a sua construção aí. Mas eu deixei o lixo. E aí eu esqueci de tirar. E aí acontece o que acontece quando o lixo fica lá. E aí foi um caos,
no nosso apartamento pequeno, lá onde eu morava, pra gente resolver a parada, porque eu esqueci de tirar o lixo, voltei da igreja, o lixo apodreceu, e a Jamila, meu Deus, a gente esqueceu de tirar o lixo e tudo mais, aí tirando o lixo, depois a gente começou a conversar. Na nossa vida, acontece a mesma coisa. Se você fica acumulando um monte de porcaria na sua cabeça, como meu pai falou, seu subconsciente vai apodrecer. Aí não adianta depois você achar que você vai fazer uma oração de 5 minutos que vai transformar a sua vida espiritual. Você vai precisar se desintoxicar, você vai precisar tirar essa parada de dentro da sua cabeça, vai precisar fazer uma limpeza, sei lá, vai precisar fazer um mapeamento, alguma coisa. Um detox. Acumulou tanta tranqueira, cara, tem tanta informação, sabe? A era do hiperestímulo, que toda hora é um hiperestímulo, uma micro recompensa que você vai só passando o Instagram para baixo, só passando o TikTok, e aí cada hora um videozinho diferente, um like, e aí de repente um meme, e você dá risada do meme, aí manda o meme pros amigos, e aí você vê, aí você fica 2 horas mandando meme, seu cérebro está virando um pudim, mas você não consegue ficar 15 minutos em oração. Entende? É essa que é a questão. A geração do hiperestímulo. Ele fala, nossa, Davi, mas é muito difícil. Como que a gente vai fazer? Isso aconteceu agora. Estou falando de final de semana. Como que a gente vai fazer? Porque eu falei que eu quero fazer um momento de oração antes do meu filho nascer, porque depois do meu filho nascer, eu vou ter meus 15 dias ali de adaptação, de rotina, até a gente entender como vai fazer. Eu vou ter que vir para a igreja e voltar para casa rápido para ficar com a Jamila. Mas antes dele nascer, eu quero fazer uma vigília da meia-noite às 6 de verdade, né? Porque não só 2, 3 horas de oração, mas da meia-noite às 6. E aí um rapaz veio falar comigo sábado agora. Davi, eu nunca fiz isso na minha vida. Como que a gente vai fazer para ficar na igreja orando da meia-noite às 6? É a coisa mais fácil do mundo. É só começar a orar. Exato. É só começar a orar. Já fiz isso muito. E às vezes a gente fazia com pouca gente e não podia ter instrumento, porque era dentro da cidade. Então. E a gente orava até às 6, já oramos até às 6, até às 7 da manhã, que com pouca gente. Quantas vezes já fizemos? E isso é saudável, porque quantas vezes você já foi até de madrugada assistindo no passado aí MMA? Quantas vezes você já foi até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas assistindo futebol americano? Quantas vezes você já foi até 3 horas da manhã assistindo basquete, final de basquete, ou quando o campeonato de basquete americano vai se afunilando? Maratona de série. Quantas vezes você assistiu série de um monte de coisa? Por que agora você não pode separar um tempo para Deus e falar, esse fim de semana eu vou dar para Deus, vou mergulhar? Eu vou te falar um negócio bem interessante, né? Meu amigo pastor J.B. Carvalho, um homem de Deus que eu admiro demais, e, aliás, hoje eles estão fazendo 30 anos de Comunidade das Nações em Brasília, que ele começou a CN, a Comunidade das Nações, né? E o pastor JB e a DIS começaram há 30 anos atrás. Agora, presta atenção numa coisa. Ele faz, uma vez por ano, lá no Carnaval, 120 horas de adoração ininterruptas. 120 horas. Eles começam, me parece que é sexta-noite, é isso mesmo, e eles vão até terça à noite. Sim. Me parece, é isso aí. Eu sei que são 120 horas. E eu estava vendo a mensagem que ele pregou esse ano na primeira noite, né? E não para. E vão vindo as pregações e as bandas, e vai tendo rodízio. Eu acho que dá mais dias, então, né? E eu sei que são 120 horas sem parar. Não é 72, são 120 horas de adoração no Carnaval, enquanto o mundão está lá fora. Tem mais. Eu falei de basquete, falei de MMA, de futebol americano, ou algumas partidas em outros lugares do mundo. Mas e quantas vezes você ficou até de madrugada no Netflix, no Amazon e outros streams aí de filmes? Por que não separa um tempo para Deus? Então, é exatamente essa questão. É isso que eu quero promover para os jovens. Eu só estou tentando encontrar uma data que seja interessante, que a gente consiga fazer isso de uma maneira efetiva, mas é isso, sabe? Mas é muito interessante porque todo mundo ficou intrigado quando eu falei no sábado à noite na vigília, que foi uma pequena vigília, a gente começou depois do culto e acabou 11h30, foi uma pequena vigília,
mas 11h30, meia-noite ali, mas todo mundo ficou intrigado, tipo, como que nós vamos ficar 6 horas orando? E eu falei, nós vamos ficar, e eu não quero que vocês fiquem fazendo story, eu não quero que vocês fiquem registrando, tirando foto, é pra gente ficar aqui orando e adorando. E aí é interessante, é exatamente isso que você falou. Por quê? Por causa da questão do estímulo, da tela, de toda hora alguma coisa. Não, a gente não... Vamos nos desligar desse tipo de coisa e vamos olhar para Jesus, vamos buscar Jesus. Eu acho que essas coisas acendem a chama nos nossos corações e vão permitir que a gente viva reavivamento, avivamento pessoal e avivamento na igreja. A grande verdade é que nós precisamos de um reavivamento em cada família. A família atual precisa de uma reforma. Vamos começar, é preciso falar de reforma para a família atual, é preciso falar de reavivamento e é preciso que a gente comece em casa. O avivamento começa no seu relacionamento pessoal com Deus, atinge a sua casa, a sua família e atinge a igreja. E o meu sonho é ver homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças buscando ao Senhor com muita sede, com muita fome, com muito desejo por mais de Deus. E se houver um povo que busca, Deus virá. E quando Deus vem, o avivamento acontece. O avivamento é céu na terra, é a manifestação da glória de Deus, é Deus fazendo naturalmente aquilo que parecia que só existia no sobrenatural. Passa a acontecer naturalmente. Então, o avivamento precisa ser o respirar do dia a dia de uma igreja saudável. Então, nós estamos aqui para te ajudar nisso e que o Senhor nos dê graça de que eu e você possamos buscar um poderoso avivamento e ver isso antes da volta de Jesus. Deixa eu falar uma coisa interessante sobre essa questão até a volta de Jesus que eu estava falando. Em Lucas 18, de 1 até versículo 8, Jesus contou uma parábola sobre uma viúva pobre que todos os dias se posicionava à porta do fórum de um juiz e ela, quando o juiz ia entrando, ela dizia: faça justiça para com a minha causa. E ele, quando Lucas 18:1 diz, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e jamais desfalecer. E ela vai importunando, vai todo, santamente ali o juiz. Sim. Chega um dia que o juiz não aguenta mais, ele fala, olha o que o juiz, as qualidades dele, ele não temia Deus e não respeitava os homens. E ele mesmo chega à conclusão dizendo, ainda que eu não respeite a Deus, eu não creio em Deus e não respeito os homens, eu vou fazer justiça para com essa mulher, porque ela está me importunando, na linguagem do juiz. Sim. Iníquo. E aí, é uma parábola de Jesus. E aí Jesus diz assim, e Deus, o Pai, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Ele diz, digo-vos que depressa vos fará justiça. Mas, o verso 8, é algo muito intrigante que a gente precisa responder essa pergunta. E a pergunta é, todavia, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Foi uma pergunta de Jesus. Se a igreja continuar sem buscar o Senhor, sem buscar um reavivamento, sem buscar um avivamento espiritual, sem orar como deve orar, sem investir tempo, sem disciplina, sem um estilo de vida santo, quando Jesus voltar, ele vai achar fé na terra? Então, eu digo, a resposta para mim é sim, Jesus vai encontrar fé na terra daqueles que buscam e vivem um avivamento permanente, daqueles que estão comprometidos em amar o Senhor incondicionalmente, em toda e qualquer situação, em perseverar na oração, na palavra, no estilo de vida santo, e em continuar buscando o Senhor, porque senão é só religião. Amém. É isso, muito da hora, muito louco mesmo. E a gente pode falar mais sobre essa questão de oração e sobre busca, sabe? Eu li um livro recentemente agora, eu não sei se esse livro foi publicado em português, eu li esse livro em inglês, ele chama Praying Like Monks, Living Like Fools. Eu gostei muito desse livro, é como se fosse, tipo assim, orando como ele usa a palavra monks, a tradução seria como se fosse monge, mas ele não está citando monge, tipo monge budista, ele está falando dos pais da igreja, e vivendo como aqueles que creem. E é muito interessante porque ele fala que a nossa busca por oração, ela não deve ser baseado por aquilo que Deus pode simplesmente fazer ou não, mas por quem Deus é. Porque muitas vezes
a gente vai orar e a resposta de Deus pode nos dar algo que não era aquilo que a gente estava esperando, ou que não era aquilo que a gente estava pedindo. Mas isso não deve nos impedir de continuar orando e de continuar avançando na vida de oração. Mas orar por quem Deus é. Deus é bom, Deus é Pai. É muito interessante. Ele fala no livro uma coisa que é muito legal, até preguei sobre isso. Ele fala o seguinte: o caráter de Deus e os seus atributos vêm em primeiro lugar antes do que qualquer outra coisa que Deus possa fazer por nós. E só o fato de Deus ser Deus, Ele é o grande eu sou, já é suficiente para que a gente deva buscá-lo e para que nós devamos nos relacionar com Ele todos os dias. E isso é maravilhoso, e é isso que vai alimentar o nosso coração, é isso que vai manter a chama acesa, sabe? Tem um texto muito interessante, que eu esqueci de cabeça agora o endereço, mas está em Levítico, quando Deus está dando as instruções. Eu esqueci, meu iPad ficou ali, agora me deu branco, mas quando Deus está dando as instruções de como deveria acontecer as questões no tabernáculo, e Ele está falando sobre manter a chama acesa do candelabro. E Ele está falando que o candelabro deveria ser alimentado todo dia por Arão e por seus descendentes, que essa era uma regra permanente para Arão e para os seus descendentes, e que ele deveria, todo santo dia, colocar azeite puríssimo lá no candelabro para manter a chama acesa. Então, todo dia ele tinha que ir lá e colocar azeite puríssimo. Todo dia ele tinha que ir lá e colocar azeite puríssimo. Veja bem, existiam outros tipos de combustível na época. Porque Deus pede azeite puríssimo. Deus está falando exatamente o que meu pai falou: santidade, método correto. Nós não buscamos a Deus da maneira como eu acho que eu devo buscar, mas eu busco a Deus da maneira como a Bíblia me manda buscar. Azeite puríssimo, ele é extraído da oliveira e tem que ser prensado. Então, existe uma questão também que muitas vezes a gente precisa passar por esse momento de prensa, por esse momento de confronto, por esse momento de transformação, por esse momento de retirar as impurezas, para que a gente possa manter a chama viva no nosso coração. Em 2015, meu pai me levou para Israel. Essa viagem vai fazer 10 anos agora, ano que vem, na verdade. Mas é muito louco, porque a gente vai no Monte das Oliveiras, lá. E lá no Monte das Oliveiras, eles dizem que existe a possibilidade de terem oliveiras lá dos tempos de Jesus. Porque a oliveira mais antiga encontrada no mundo é uma oliveira em Portugal que tem mais de 3.000 anos. Então, eles dizem que tem oliveiras lá no Jardim das Oliveiras de mais de 2.000 anos. É possível que tenha uma árvore lá que Jesus passou por ali por perto. E aí, o que isso significa? Também a questão da longevidade, a questão daquela árvore que dá aquele fruto, e toda a sua raiz, ela está enraizada ali profundamente. Então, as suas raízes têm que estar em Deus, o seu azeite tem que ser puríssimo. Tudo isso vai manter a chama do seu coração acesa. E lembrando que era um mandamento que eles tinham que fazer diariamente. A vida com Deus, as disciplinas espirituais, elas não são feitas para você fazer 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Oração e leitura da palavra é alimentação do Espírito. Tem que ser todo dia. Bom, nós vamos encerrar, mas antes deixa eu lembrar, nós estamos falando sobre isso, porque nós estamos numa jornada de oração, 50 dias de oração da Páscoa até o Pentecostes, e também nesses dias nós estamos fazendo um jejum parcial, oferecendo ao Senhor as massas, todos os tipos de doces, né, e todos os tipos de refrigerante e energéticos, moçada. Então, estamos oferecendo isso ao Senhor. Isso é um jejum parcial, facílimo de fazer, que faz muito bem para a saúde, e quem fizer, além de receber as bênçãos espirituais, vai ter também as bênçãos físicas, porque o seu corpo vai responder e você vai ficar fitness. Então, venha conosco, junte-se a nós aí nessa jornada de oração da Páscoa até o Pentecostes. Vai ser até o dia, começamos dia 31 de março e iremos até o dia 19 de maio, que é o dia de Pentecostes. Só falar uma coisa sobre isso: o Davi falou do candelabro, e realmente é isso, mas também o texto de Levítico também diz para a gente que a chama do altar deve permanecer acesa, que todos os dias, quando o sacerdote chegava, a primeira missão era tirar a cinza do dia anterior, colocar a lenha nova, fogo novo. E ele dizia: o altar permanecerá aceso continuamente.
Todos os dias que nós temos que tirar a cinza do nosso coração e permitir que o Espírito Santo acenda um fogo novo. Que seja assim com você, o altar é o seu coração hoje e que você seja cheio do fogo do Espírito, porque no último dia, quando Jesus voltar, ele conta a parábola das 10 virgens, e quando ele voltou, as 10 que não tinham mais azeite nem fogo não entraram, mas as 5 que não tinham azeite nem fogo não entraram, mas as 5 que tinham azeite, que tinham a chama acesa, entraram. Essa é a condição. Mantenha sua fé viva, mantenha o fervor espiritual, temperatura espiritual alta, mantenha mesmo aí mantenha-se debaixo da unção do Espírito Santo e e busque com todas as suas forças e receba o batismo com o Espírito Santo com fogo e permaneça nessa vida no Espírito até a volta de Jesus. É isso, tamo junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, manda no grupo da família, para de mandar fake news. Que Deus te abençoe, tamo junto. Até o próximo.